Ei, você aí mesmo, você disse que odeia Harry Potter, você disse que acha chato, que não tem graça nenhuma todo aquele universo gigantesco, tá cansado de ser zoado porque não sabe nada de uma das maiores sagas de todos os tempos de fantasia. Chega mais que eu vou te contar toda a história. Incrível, maravilhosa, que eu amo. Muito. Pra você que já é fã da saga, de toda a série, dos livros e do filme, e quiser relembrar toda a história, vem comigo. Depois da vinheta, a gente vai mergulhar de novo nesse mundo de fantasia de Harry Potter. E aí, pessoas da internet, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas, e pra quem conhece, eu sou o Fred. Bom, galera, pra estrear o canal, eu fiz uma votação lá no meu Instagram, Lucas Fredex, eu vou colocar aqui embaixo pra vocês. Bom, e a saga mais votada lá no meu Instagram, que não é surpresa pra ninguém, foi Harry Potter, talvez porque as pessoas saibam que eu sou um pouco fã demais, é que isso existe. E é por isso que hoje eu vou começar falando sobre a Pedra Filosofal, que foi o primeiro filme de uma saga de 8 filmes. E, bom, já tô avisando pra quem é o fã mais hardcore, mais. Afinco, afinco. Aí você me pergunta, Lucas, por onde que a gente começa? E eu te respondo, meu caro bruxinho, que a gente começa pelo início. E o início é o Harry Potter e a Pedra Filosofal, que o filme foi lançado em novembro de 2001. E o primeiro filme, que é a Pedra Filosofal, que a gente vai falar nesse vídeo aqui, eu pensei em trazer dois filmes, só que como é o primeiro vídeo do canal, eu quero ver no que a gente pode melhorar, pra gente não perder muita história ainda, dá tempo de corrigir. Bom, então o filme começa com Dumbledore, Hagrid e a Minerva deixando o Baby Harry na casa dos tios, e com ele se perguntando se aquilo ali seria uma boa ideia. Viver longe do mundo bruxo e da fama que ele iria ter, porque ele foi a criança que sobreviveu. E o Dumbledore disse apenas que é a melhor coisa que pode fazer. Dele crescer longe de toda essa fama, de todo esse mundo bruxo, que poderia ser um pouco ruim pro crescimento dele. Bom, o filme continua e 10 anos depois a gente é apresentado a vida que o Harry leva morando na casa dos tios. E, bom, ele não é tratado nada bem lá. A gente vê pela primeira cena do Harry com ele dormindo e sendo acordado pelo primo pulando em cima da escada para acordar. E nesse dia era o aniversário do Duda, que é o primo dele. E Duda, mimado do jeito que era, reclamou que ganhou menos presentes que o ano passado. Nisso, o tio Walter e a tia Petúnia, que são os pais dele, dão a ideia deles irem ao zoológico. Nisso, o Harry foi convidado também para ir, então foram os quatro. No zoológico aconteceu uma coisa muito estranha. Tinha uma cobra que o Duda queria, porque queria que se mexesse dentro do aquário, e a cobra não fazia nada. Até que ele desiste e vai dar uma volta. Nisso, o Harry fica falando com a cobra que ele entende aquela vida que ele leva, de viver preso e tudo mais. Nisso, o Duda volta a ver que o Harry tá conseguindo fazer. Fazer a cobra se mexer. Vai, começa a bater no. O vidro simplesmente desaparece, ele cai dentro do aquário da cobra e a cobra foge. E depois que a cobra sai, a cobra simplesmente agradece o Harry e vai embora. Nisso, o vidro volta a aparecer e o Duda fica preso dentro do aquário. E o tio Walter, vendo aquilo lá, acha que o Harry tem alguma coisa envolvida. O Walter vê aquela cena e acha que o Harry tem alguma coisa a ver com aquilo e deixa ele de castigo durante 7 dias. Depois, passa um tempo, o Harry recebe uma carta, o que era estranho, porque o Harry não tinha ninguém pra mandar carta. O Harry, até onde ele sabia, ele só tinha os tios e o primo que conhecia ele, aquele de família ou qualquer coisa do gênero. Nem amigos ele tinha. E antes de abrir a carta, o Duda tira da mão dele e leva correndo pro tio Walter, e o tio Walter simplesmente destrói a carta. Enquanto o Harry não conseguia ler aquela carta, mais cartas chegavam, até que o tio Walter não aguentava mais ficar naquela casa e de tanta carta que chegava, e decidiram se mudar. Se mudaram então para uma ilha, no meio do nada, no meio da água, e então ficaram lá para tentar fugir dessas cartas. Então, na véspera de aniversário de 11 anos do Harry, enquanto ele tava desenhando no chão um bolo, a porta começa a se mexer, então a porta cai. O tio Walter e a tia Petúnia vão correndo ver o que tá acontecendo. Eles se deparam com o Hagrid. O Hagrid cumprimenta o Harry, dá pra ele de presente o bolo de aniversário e dá os parabéns pro Harry. O Harry fala que ele é só o Harry, então o Hagrid começa a falar que o Harry é um bruxo, que ele desde criança tinha uma vaga em Hogwarts, que é a escola de magia e bruxaria, e que o Harry também tem a revelação que os pais dele foram assassinados, não foram mortos em um acidente de carro como os tios deles diziam. Então o Harry muito puto, então o Harry depois de tudo aquilo fica muito puto e o Hagrid pergunta: E aí? Bora. e o Harry falou: Bora. no outro dia eles estão em Londres para comprar a lista de materiais para ele poder estudar em Hogwarts. Ele pergunta onde poderia achar esses materiais. Então o Hagrid pergunta que é só saber onde procurar. Eles entram num bar. Todos os bruxos dentro do bar reconhecem Harry Potter e o cumprimentam. O Harry tem o primeiro vislumbre da fama dele, de como ele é famoso nesse mundo e que ele não acreditava que isso poderia ser possível. E nesse bar tem uma pessoa que chama um pouco a atenção, que é o Professor Quirrell, que é um professor gago, dá aula em Hogwarts de defesa contra as artes das trevas. Hagrid vai até o fundo do bar
e bate na parede, então se abre e a gente tem o momento mais mágico de todo Harry Potter, que é o beco diagonal, onde Harry vê de tudo um pouco, vê de animais exóticos, de vassoura voadora, aquela sopa estranha. Aí o Harry pergunta como que ele poderia comprar todos aqueles materiais, sendo que não tinha dinheiro, nada no bolso. Então o Hagrid responde pra ele que os pais do Harry não deixaram ele sem nada. Então eles vão até Gringotts. O Hagrid também tinha uma missão pra fazer em Gringotts, que é pegar num cofre secreto, um objeto secreto. O Harry acompanha o Hagrid até lá. O Harry pega o dinheiro, vê que ele não é nada pobre e vê o Hagrid pegando esse objeto. Depois que o Harry foi comprar a varinha, comprou os materiais, Hagrid e o Harry foram almoçar. E o Harry pergunta pro Hagrid o que tinha acontecido na noite. Ele ganhou aquela cicatriz e o que aconteceu com os pais dele. Então ele explica que antes do Harry nascer existe um bruxo chamado Voldemort, que era totalmente das trevas, que matava qualquer um que se colocasse no seu caminho, e que os pais do Harry tinham se colocado no caminho dele, que acabaram sendo mortos por esse bruxo. E o filme continua com o Harry agora na plataforma, tentando pegar o trem para ir para Hogwarts, e ele fica em dúvida, porque não existia a plataforma 934, então ele tem o primeiro contato com a família Weasley. E vendo que a mãe daquela família estava instruindo os filhos a como chegar na plataforma 934, o Harry seguiu eles para saber o que é, como é que funcionava essa parada aí. Ele pergunta para ela, depois que vê dois gêmeos, dois filhos dela passarem por uma parede que parecia muito sólida, e ela fala: é a primeira vez do Rony também, e apresenta o filho dela pro Harry, que é o primeiro contato que o Harry tem com o Rony, o Weasley, que viria a ser o melhor amigo dele na saga. Ela ainda fala pro Harry: se tiver com medo, pode ir correndo. Não sei o que passa na cabeça dela, que se você tá com medo de bater na parede, você corre mais ainda. Mas enfim, Harry passa pela parede e dá tudo certo. No trem, o Rony pede pra sentar junto com o Harry lá. E ali é criado o primeiro vínculo de amizade entre os dois. Quando o Harry compra todos os doces da mulher que vende doce pros dois comerem. E chega então a Hermione, que é a terceira personagem principal dessa saga, que ela tava procurando um sapo que tinha sumido. Pede para que eles se arrumassem logo, porque o trem já tava chegando no destino. Então Hagrid esperando na estação para levar todos os calouros para Hogwarts. O Rony olha o tamanho daquele cara e manda o famoso uau. Isso é uma coisa que ele fala muito na saga, uau e brilhante. Eles vão de barco, movidos à magia. Eles têm aquela vista linda, maravilhosa do castelo. Vou tentar colocar aqui também pra vocês, pra ficar mais legal de ver. Lá, Harry conhece o Draco Malfoy também, falando que se o Harry quisesse, ele poderia apresentar as pessoas certas pra ele. Alguns bruxos são melhores do que outros. E o Harry dá a primeira cortada foda em alguém, que ele já fala que ele mesmo pode fazer isso. Bom, depois disso, a Minerva chega chamando todo mundo pro salão comunal pra a seleção das casas, né? Hermione vai pra Grifinória, Rony pra Grifinória, o Harry vai pra Grifinória e o Draco vai pra Sonserina, mas o Harry não queria ir pra Sonserina porque ele ouviu o ato só os bruxos que foram maus eram de lá, então ele não queria. Mesmo o Chapéu Seletor falando que ele se daria muito bem na Sonserina. Então, e nessa mesma noite, onde eles foram designados para suas casas, o Dumbledore também deixa 2 avisos falando que todos os alunos são proibidos a entrar na Floresta Negra, e o corredor do terceiro andar estava expressamente proibido para quem não queria ter uma morte muito dolorosa. E com umas palavras de amor dessa, o filme continua. Então, as próximas cenas do filme é o Harry e o Rony se atrasando para a aula da Minerva. Depois eles têm a aula de poções, onde o Harry vê que o professor Snape tem um problema muito grande com ele. Parecia que queria humilhar o Harry de todas as formas possíveis. A gente é apresentado também num almoço deles lá no salão comunal, onde as corujas entregavam as coisas numa espécie de correio. E nisso o Neville, que é um garoto da Grifinória, recebeu um lembrou. E é uma bolinha transparente que, se aparece uma fumaça roxa dentro, quer dizer que você esqueceu alguma coisa. Por isso chama de lembrou. Então, depois disso, eles têm a primeira aula de voo. Nisso, o Neville, que é o mesmo garoto que ganhou o lembrou, perdeu o controle da vassoura, saiu voando descontroladamente, caiu, quebrou o pulso e a professora foi levar ele pra enfermaria. O Draco, que é o garoto da Sonserina que eu mencionei anteriormente, vai lá e pega o lembrou que tinha caído no chão. E falou que ia esconder no lugar pro Neville pegar. O Harry, todo heróico, não. Falou, não, volta aqui. Quem que se pensa que você é pra fazer um bagulho desse? O Draco pegou a vassoura, levantou o voo e o Harry foi atrás, mesmo com a Hermione pedindo pra ele não fazer isso. O Draco pegou, tacou essa bolinha e o Harry conseguiu pegar. E nisso, a professora Minerva, que era a diretora da Grifinória, já chegou falando: Harry, me acompanha. E nisso, todo mundo pensou que ia dar ruim pro Harry. Mas era Harry Potter. Quase tudo dá certo pra ele. Ela leva o Harry pra falar com o Woody, que é o capitão do time de quadribol, falando que tinha achado um apanhador pra eles, porque a Grifinória tava sem. Harry foi correndo contar a notícia pro Rony, né, que ele tinha virado o apanhador. Falou que ele era o apanhador mais
mais jovem do século. Então chega a Hermione, vê que o Harry tá empolgado com isso, e o Harry ainda fala que tá meio receoso de ter virado o apanhador, porque ele não sabia se ele tava pronto pra isso. A Hermione falou que não precisava se preocupar, porque ele tinha isso no sangue. Ela vai e mostra pro Harry um troféu com o nome do pai dele, que o pai dele também era um jogador de quadribol. Eles estão voltando pros quartos, as escadas começam a mudar, e eles dão de cara com o corredor do terceiro andar sem querer. E eles entram por uma porta e eles dão de cara com um cachorrinho com um nome muito bonitinho, que é Fofo, que é um cão gigante com 3 cabeças. E eles também veem que tem um alçapão embaixo da pata do Fofo. E é claro que eles ficaram morrendo de medo e depois correram dali e falaram que nunca mais ia tocar nesse assunto, que não ia acontecer de novo um negócio desse, porque, né? Quase morreram por causa disso. Harry é convidado pelo Woody para conhecer o jogo de quadribol e o que ele deveria fazer. O Woody então explica que há 3 bolas, mas a única que ele deveria se preocupar como apanhador é o pomo de ouro. Ou seja, se o Harry pegasse aquela bola, a Grifinória ganharia. Depois disso, o Harry tem a sua primeira aula de feitiço, que é onde ele aprende o famoso feitiço Wingardium Leviosa, que virou um meme por todo mundo, claro. O Rony não consegue, a Hermione explica que é Leviosa e não Leviosa. Tem toda aquela cena, o Harry e o Rony conversando depois da aula, e o Rony falando que a Hermione era chata e que não tinha amigo, então ela ouve isso, fica muito triste, vai correndo pro banheiro. Bom, então, no jantar, no salão comunal, o Harry se pergunta cadê a Hermione e falam pra ele que ela ficou o dia inteiro chorando no banheiro. Aparece o professor Quirrell correndo, falando que um trasgo tinha escapado e que ele tava pela escola, então todo mundo entra naquela histeria, o Dumbledore manda todo mundo pro quarto. E o Harry e o Rony sentiram que deveriam ajudar a Hermione, avisar ela pelo menos. No que eles vão ajudar, eles correm pro banheiro feminino pra tentar achar ela e dão de cara com o trasgo entrando no banheiro. Harry e o Rony, os heróis da noite, chegam lá, salvam a Hermione, então chega a Minerva, o Snape e o Quirrell, depois que eles ajudaram a Hermione a escapar desse trasgo. O Harry vê que a perna do Snape tá com um corte, né? Então ele fica se perguntando o que é que tinha acontecido. Bom, a gente chega no primeiro jogo de quadribol do Harry. E bom, todo mundo animado, torcendo. A Grifinória sai na frente, só que depois que um babaca da Sonserina acertou uma bola no goleiro, que era o Woody da Grifinória, caiu, ficou desacordado, então eles começaram a marcar ponta atrás de ponta. A única saída era o Harry conseguir pegar o pomo de ouro. Porém, do nada, a vassoura do Harry começa a ficar louca, quase derrubando ele. E Hermione olha pelo binóculo, viu que o Snape tá olhando fixamente e falando coisa com a boca, pensando que tava azarando a vassoura pra ele cair. Porque nesse momento tava todo mundo pensando que o Snape tava escondendo alguma coisa. Então a Hermione resolve tomar as rédeas da situação, corre até onde o Snape tava parado, tava sentado, e bota um fogo na capa dele. Coincidentemente, a vassoura para de se mexer, o Harry consegue voltar pro jogo normalmente e ainda consegue pegar o pomo de ouro. Depois do jogo, o Harry, a Hermione e o Rony estão conversando com o Hagrid e eles assuntam sobre o cachorro de 3 cabeças e o Hagrid fala que com certeza ele sabia, o cachorro era dele e que o nome do cachorro era Fofo. Também diz, quer dizer, diz não, né? Deixa escapar que o cachorro guardava uma coisa que só dizia respeito ao Dumbledore e ao Nicolau Flamel. No Natal daquele mesmo ano, Harry e o Rony estavam jogando xadrez de bruxo, que é um xadrez que nem a gente conhece, só que as peças se mexem sozinha. Então a Hermione chega desejando um Feliz Natal e para que eles procurassem na sessão reservada sobre quem era Nicolau Flamel, já que eles procuraram por muitos lugares e nem viram menção sobre esse nome. No dia de Natal, o Harry ganha um presente que depois a gente descobre que é o Dumbledore quem deu, e não fica muito bem explicado no filme. E ele ganha e ele abre dizendo que era do pai dele e que era para ser entregue ao Harry, e diz no final, faça bom uso. O Harry abre e é uma capa de invisibilidade. Com essa capa, ele decide entrar na sessão reservada para descobrir o que era e quem era Nicolau Flamel. Enquanto ele estava lá na sessão reservada, ele abre um livro que solta um grito. Então o zelador Filch entra na sala da biblioteca perguntando se alguém estava lá, e com isso o Harry foge usando a capa e deixa cair a lamparina. O Sr. Filch acha essa lamparina e vê que tem algum aluno fora da cama. O Harry fugindo dali encontra o Quirrell e o Snape conversando com o Snape bem bravo com o Quirrell, falando que ele deveria escolher a quem ele ia ser leal. O Filch aparece falando que tinha algum aluno fora da cama que tinha achado aquela lamparina, então o Harry foge de novo, só que dessa vez ele entra numa sala. E nessa sala tinha uma coisa, e nessa sala só tinha um espelho
espelho no meio da sala, só isso. Nesse espelho, ele começou a olhar fixamente, e olhando fixamente para esse espelho, ele vê os pais dele lá, e, bom, como ele nunca tinha visto os pais nem sentido daquele jeito, ele começou a passar muito tempo lá nesse espelho. Até que o Dumbledore aparece falando que era muito perigoso ele ficar só vendo pro espelho, esquecendo da realidade, e explica que o espelho, ele não mostra o futuro, não mostra nada além do que a pessoa quer no seu desejo mais profundo. Ele diz então que o espelho vai mudar de lugar e que pro Harry não procurar mais, porque isso era muito perigoso e que tinha muita gente já se perdido de tanto que ficou imerso nesse espelho, porque era um espelho muito perigoso porque se parava de viver e só vivia pela imagem do espelho. E num belo dia, a Hermione aparece pro Rony e pro Harry falando que ela tinha descobrido quem era Nicolau Flamel e que ele tinha criado a Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal nada mais era que um objeto onde ele transformava qualquer metal em ouro e basicamente ela poderia ser usada para criar o Elixir da Imortalidade. Depois que descobriram isso sobre a pedra e tudo mais, eles foram perguntar ao Hagrid se o cão tava guardando a pedra. E o Hagrid deixa escapar também que não era só o cachorro que tava guardando. E também tinha alguns outros feitiços, outras coisas que também tava guardando a pedra. Enquanto eles estavam tendo essa conversa, o Draco tava bisbilhotando eles por fora da janela. Então ele corre para a escola e avisa a professora Minerva que eles estavam fora da cama, fora do horário permitido pro aluno estar fora da cama. Então a Minerva chama o zelador Filch para conduzir eles até o Hagrid para cumprir a sua detenção. E nesse caminho o Filch ainda fala que tinha saudade dos velhos tempos onde os alunos eram levados à masmorra e torturados. Ele ainda fala que tava com saudade dos gritos que acontecia lá. Chegando lá, o Harry, Hermione, o Rony e o Malfoy, porque ele também tomou a detenção, já que ele tava bisbilhotando também fora da cama, e que o Hagrid falou que eles estavam indo atrás de um unicórnio que tinha sido machucado, basicamente. Eles entram na Floresta Negra e o Hagrid fala que o Rony e a Hermione vão acompanhar ele e que o Harry e o Malfoy vão por outro lugar sozinhos ver também se eles acham esse unicórnio. Malfoy e o Harry andando no meio da floresta, eles veem o unicórnio e vê que tinha alguma coisa chupando o unicórnio, um bicho com uma capa, sei lá. O Malfoy corre e o Harry fica lá olhando que nem um bobão, e nisso o negócio, aquele bicho, o negócio, sei lá, vira pra trás e começa em direção a ele. Só que o Harry é salvo por um centauro que aparece e afugenta essa criatura. Então esse centauro, depois que salvou o Harry, esse centauro fala que é muito perigoso pro Harry, principalmente na Floresta Negra, porque ele é muito famoso também por lá, e que o Voldemort também tava sabendo que tava guardado no castelo. Ah, galera, antes de continuar, se você tá gostando, deixa o like, deixa um comentário e fica até o final, porque no final eu quero conversar um pouquinho com vocês. Continuando a história, então, eles voltam pro castelo e eles começam a teorizar que o Snape quer a pedra. E eu esqueci de mencionar, enquanto eles estavam na cabana do Hagrid, que o Hagrid tinha acabado de ganhar um ovo de dragão, e que o ovo de dragão era um sonho da vida dele, que ele queria ter. E o Harry começa a falar, é estranho ele ganhar um ovo de dragão e o cara ficar interessado em perguntar do Fofo, porque o Hagrid fala que a pessoa que deu esse ovo pra ele tinha perguntado do Fofo, que o Hagrid tinha comentado pra ele que tinha esse cão de 3 cabeças. O Hagrid também tinha explicado que o melhor jeito de domar um animal é com você conseguir acalmá-lo. Eles teorizam que o Snape estava fazendo isso, já que ele estava com aquela marca, já que ele odiava o Harry e tudo mais. Depois que eles teorizam isso tudo, eles vão correndo pra Minerva falar cadê o Dumbledore, perguntar onde que ele tava. E a Minerva diz que ele não tava na escola porque ele tinha recebido uma carta do Ministério da Magia e tinha ido pra Londres. Então o Harry vira pro Rony e pra Hermione falando que ia descer no alçapão naquela mesma noite. Enquanto eles estavam se preparando pra sair, o Neville, que é o garoto do sapo, o garoto do Lembrou, ele disse que não ia deixar eles passar porque eles estavam cansados de causar problema pra Grifinória e que ele ia lutar com o Harry, o Rony e a Hermione. A Hermione pede desculpas e usam petríficos totalos nele e ele só cai duro no chão. Depois que eles chegam na porta do terceiro andar, onde tava o Fofo, eles entraram lá com a capa de invisibilidade, eles viram que tinha uma harpa tocando e o Fofo tava dormindo. Então eles usaram esse tempo que o Fofo tava dormindo pra tentar entrar no alçapão. Só que na hora que eles estavam entrando no alçapão, o cachorro acorda, tenta morder eles, comer eles, mas o Fofo não acerta ninguém, eles conseguem pular. Lá embaixo tinha uma planta que era chamada de Visgo do Diabo e que ela começava a prender todo mundo. Hermione disse que tinha lido sobre isso e que era só ficar calmo que ia dar tudo certo. Mas é claro, é difícil ficar calmo com o negócio já começando a te apertar, né? Então, Hermione fica calma e é puxada pra baixo. Então eles entram mais em desespero ainda, se perguntando o que tinha acontecido. E lá de baixo ela grita que era pra se acalmar. O Harry ouve a Hermione, tem um pouquinho de decência e noção e aceita aquilo ali. Fica calmo e consegue sair também. O Rony não tinha jeito. Então a Hermione lembra que o Visgo do Diabo tinha uma fraqueza, que era uma luz. Usando um feitiço que crava uma luz
ela usa nessa planta e o Rony consegue descer. Ainda fala, que bom que ninguém entrou em pânico. Que bom, Rony, que ninguém entrou em pânico. Na próxima sala, eles dão de cara com um monte de chave voadora e uma vassoura voando no meio da sala. Então eles entendem que eles precisam voar e achar a chave para abrir a porta, já que o feitiço de abrir portas, o Alohomora, não estava funcionando. Então o Harry pega a vassoura, voa, encontra a chave, enquanto ele era perseguido por esse monte de chave atrás dele, eles conseguem passar para a próxima sala. A próxima sala era um desafio de xadrez bruxo, ou seja, as peças se mexiam sozinhas e tudo mais, era bem violento porque elas se destruíam mesmo. Enfiava espada uma na outra. Destruía tudo. O Rony, ele assume a posição do cavalo e ele quem comanda Harry e Hermione, sendo as peças que estavam faltando, consegue, mesmo se sacrificando, ganhar a partida de xadrez. Só que nisso ele fica desmaiado e a Hermione fica com ele lá. Então ele fala pra Hermione ficar cuidando do Rony e procurar ajuda enquanto ele iria para a próxima sala. Então a Hermione faz todo um discurso encorajador e ele vai. E na última sala tinha o professor Quirrell e aquele espelho que eu falei anteriormente, que mostrava o que a pessoa mais queria. O professor Quirrell começa a explicar pro Harry que foi ele quem deu o ovo de dragão pro Hagrid pra tentar descobrir como é que passava pelo fofo. Foi ele quem soltou o trasgo. Foi ele quem tentou azarar a varinha do Harry. E ele diz também que era o Snape que estava tentando proteger tudo até agora. Porque foi o Snape quem estava desconfiando que ele estava tentando fazer isso. Então, uma voz do além manda o Quirrell chamar o Harry até o espelho e perguntar pro Harry o que o Harry estava vendo. E o Harry, quando olhou pro espelho, ele se viu segurando a pedra filosofal. Olhando pro espelho, ele coloca a mão no bolso e ele vê que realmente a pedra estava lá. Essa voz manda o Quirrell perguntar o que o Harry estava vendo, e o Harry mente falando que estava segurando a taça das casas. Vendo que o Harry estava mentindo, o professor Quirrell tenta matar o Harry, e quando ele estava prestes a sufocar o Harry segura na mão dele, e o professor Quirrell começa a virar pó. Literalmente, virar pó. Virou pó. E caiu no chão. No que ele caiu no chão, o espírito do Voldemort sai, atravessa o Harry e o Harry cai desacordado. Tempo depois, o Harry acorda com o Dumbledore no pé da cama, falando que estava todo mundo bem e que ele não deveria mais se preocupar. Ele começa a explicar pro Harry tudo o que tinha acontecido naquela noite. Ele disse que tinha lançado um feitiço na pedra, que a pedra só iria se apresentar para quem realmente quisesse a pedra e não quisesse usá-la. Então, por isso que ela apareceu pro Harry, porque o Harry só queria proteger a pedra para não dar a chance do Voldemort usar para conseguir o corpo dele de volta. Ele também diz que no dia que os pais dele morreu, ele recebeu uma proteção e foi essa proteção que conseguiu fazer ele se defender do professor Quirrell. Ele também diz que a pedra foi destruída e que estava tudo bem agora. E o Harry pergunta se ele acha que o Voldemort voltaria e o Dumbledore diz que vai voltar, é inevitável, queria voltar. Tudo ficou bem. Ele volta pro salão comunal, reencontra os amigos dele e começa a premiação da Taça das Casas, a Grifinória sendo vencedora depois de vários créditos para Grifinória, e dá para ver que o Dumbledore é um pouco fã mais dessa casa. Bom, galera, e se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, principalmente comenta. Eu pensei em trazer os 2 primeiros filmes do Harry Potter, só que eu acho que o vídeo ia ficar muito grande, mas no próximos vídeos eu posso tentar diminuir um pouco mais todo esse resumo da história para vocês. Eu queria que vocês comentassem aqui críticas construtivas, tá? Xingamento não é crítica. Para poder melhorar. Se acha que alguma coisa tem que melhorar, se eu tenho que falar mais devagar, porque eu acho que eu falo muito rápido. Se a imagem tá boa, se o som tá bom, se vocês querem mais alguma coisa. Quero avisar vocês também que aqui no canal eu quero trazer a história dessas sagas. Posso trazer alguns vídeos diferentes também. E também quero trazer cada 15 dias ou uma vez por mês um vídeo de casos criminais, que é uma coisa que eu gosto muito também, se vocês gostarem da ideia. E que também eu vou estar fazendo live na Twitch ou no Facebook, ainda não decidi, mas eu aviso vocês. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo e tchau!